Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Bom, vamos lá para a nossa terceira aula. Para a gente começar a nossa terceira aula, é importante a gente relembrar algumas coisas que nós já falamos por aqui e a gente vai dar continuidade hoje. Bom, na primeira aula, nós aprendemos que a igreja pode ser comparada a um corpo, onde nós somos muitos membros, cada um com sua função, com seu propósito, tem um único corpo, mas muitos membros que são todos ligados a uma cabeça que é o comandante. Nós somos o corpo e Jesus Cristo é a cabeça. E aí, semana passada, nós conversamos também que a igreja é como uma família. A igreja é como uma família onde nós temos um único Pai e nós todos somos irmãos. E o quanto é importante nós ajudarmos os nossos irmãos nas necessidades e também nas orações. E hoje vamos continuar falando de igreja, mas nós vamos também falar hoje sobre mais um exemplo que nós temos na Bíblia, comparando a igreja, já comparamos a igreja a um corpo, comparamos a igreja a uma família, e hoje nós vamos falar sobre a igreja como um edifício, um prédio. Uau! Mas tia Débora, você está falando do prédio, aquele que a gente frequenta? Não, eu estou falando da igreja como um edifício no sentido espiritual. E eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai entender o que a tia Débora quer te explicar, tá bom? Bom, para começar, vamos lá. Precisamos começar com sempre Bíblia. Não tem como nós aprendermos sobre a Bíblia sem a Bíblia. Aqui está exatamente tudo que a gente precisa saber. E hoje nós vamos ler no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19. Acompanha aí com a tia Débora. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Glória a Deus. Bom, você está vendo aí que a tia Débora está mantendo o versículo para você, porque nós vamos fazer um exercício de memorização. Eu tenho aqui uma cartela de cores, onde eu tenho 6 cores. E cada cor dessa, ela está simbolizando, parece azul. Ela está simbolizando o que eu tenho aqui comigo, que são comandos, do dado. E aí a tia Débora vai apontar aqui alguma cor, que eu não decorei a cor. Vou mostrar para você qual é o comando dessa cor e você vai repetir aí na sua casa o versículo que está aparecendo aqui para você, fazendo esse comando, tá bom? Então vamos lá, vou girar aqui, para não falar que a tia Débora tá fazendo, escondendo, que eu tô percebendo. Vou pegar uma cor. Peguei. Deixa eu ver que cor que é. Vermelho. Vamos lá. O vermelho aqui no comando. Falar para o amigo. Então pausa o vídeo. Pega esse versículo que a tia Débora acabou de ler com você. Pega a mamãe, pega o papai, o irmão, alguém que tá aí junto com você e recita ele para esse amigo, tá bom? Certo? Tranquilo? Vamos lá? Bom, nós acabamos de ler que aqui em Efésios há uma comparação da igreja como um edifício, como um prédio. E tem lições muito importantes
importantes nessa passagem para a gente aprender e acrescentar diante de tudo que nós já estamos falando. Tia Débora está falando aqui com você, vou olhar para baixo porque as coisas estão todas aqui e também a minha orientação do que eu não posso deixar de falar para você está em cima. Então, não fica preocupado da tia Débora olhando para vários lugares, tá bom? Vamos lá? Bom, é o seguinte, se eu quero construir um prédio, uma casa, um edifício, vamos lá. Eu trouxe aqui coisas importantes. Uma espátula. Uma espátula, ela vai ser útil numa construção de uma casa. Mas somente ela, se eu tiver só ela, eu consigo fazer uma casa só com ela? O que você acha? Vamos melhorar esse exemplo? Peraí. Tcharam! Um tijolo. Eu consegui um tijolo, mas eu quero construir uma casa, um prédio. Será que só com esse um tijolo eu vou conseguir construir uma casa? Claramente que não. Eu não vou conseguir construir uma casa com um tijolo, somente com uma espátula. Tia, o que você quer dizer com isso? Que a igreja, como um exemplo, né, que nós estamos tendo aqui como um edifício, como uma casa, como um prédio, ela não pode ser feita somente com um tijolo ou uma pá. O que isso quer dizer é que todos nós juntos somos vários tijolinhos e cada um precisa um do outro para que ao final nós tenhamos uma construção completa. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, deixa a tia ver, deixa a tia confirmar. Em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5, a Bíblia nos diz que nós somos como pedras que vivem. O que Jesus está aqui nos ensinando, o que Deus está nos ensinando através dessa passagem, é que nós somos como pedras vivas. Pedras vivas que estamos sendo sustentadas pela pedra angular, que é Cristo Jesus. Tia Débora, isso está muito confuso, eu não estou entendendo nada. Eu vou te mostrar algo que você vai conseguir entender melhor. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um arco. Eu também trouxe outra imagem para você ver, ó. Um arco das cidades antigas, da época de Jesus. E até hoje, se a gente vê, quando a gente estuda geografia, quando a gente estuda algumas matérias, nós descobrimos algumas cidades com construções mais antigas, né? E aí, aqui você pode ver muito bem que este arco é feito de várias pedras. E na época dessas construções, não tinha cimento, não tinha nada que pudesse grudar elas umas nas outras. Aqui elas eram encaixadas. Presta atenção que é importante isso aqui. Você está percebendo que elas são bem semelhantes em seus formatos? Isso tudo era talhado, era gastado pelos servos, pelos trabalhadores, na mão, com as ferramentas. Não tinha uma máquina, não tinha nada. Era um serviço bem difícil. E tinham que ir lapidando cada pedra até ficarem bem parecidas. Mas o que sustentava o arco, já que não tinha cola, nada disso, era esta pedra, que fica exatamente no meio, com esse formato bem específico. E esta pedra aqui se chamava pedra angular. Uau, que poderoso isso que nós estamos falando. Então vamos lá, você agora vai entender. Se a igreja é o edifício, é o templo onde o Espírito Santo habita também, o Espírito Santo habita dentro de nós, mas o Espírito Santo também habita na igreja, no templo. Se nós somos igreja, templo, edifício, nós, eu e você,
somos as pedras vivas. Tia Débora é uma pedra, você é outra pedrinha. E somos sustentados pela pedra angular, que é Jesus. Sabe o que é mais poderoso? Cada pedrinha tinha uma função. As pedras vivas tinham uma função. Qual era a função, tia Débora? Era suportar o peso um do outro. A primeira pedra suportava o peso da de cima e assim era, até que aqui, quando encaixava a pedra angular, que é Jesus Cristo, dava sustentação para todo aquele arco, aquela construção. O que isso quer dizer? Nossa igreja somos um edifício. Eu e você somos pedras vivas, sustentadas pela pedra angular, que é Jesus. E mais uma coisa muito importante da gente saber: qual é o fundamento, qual é a base da igreja? Nós acabamos de ler em Efésios, que é a palavra de Deus. A palavra que os profetas e os apóstolos ensinavam é a palavra de Deus. Não é incrível isso? Não é maravilhoso? É incrível como Deus vai nos ensinando sobre coisas tão importantes e de maneiras tão simples, e que nós possamos entender isso. Mas existem algumas coisas importantes para a gente conversar aqui. Primeiro, ir à igreja, ir até o templo, ir até lá a Avenida São João 341, que é o endereço da nossa igreja, é uma coisa. Ser igreja é outra coisa. O que é isso, tia Débora? O que você está falando? Ir até o templo, a igreja física, é muito bom e necessário. O livro de Hebreus 10 nos diz que algumas pessoas estavam com o costume de não congregar mais. E ali ele repreende: gente, não deixe de congregar. Isso é importante. Isso é importante porque nós aprendemos. Um corpo feito só de olhos não, é muito esquisito. Não é legal. Nós precisamos de vários membros. Também a gente acabou de dizer que um edifício, uma casa, não é construída só com um tijolo. Então, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos encontrar no templo físico, no tijolinho que os nossos olhos vê. Mas existe também a igreja espiritual, a casa espiritual. E ir à igreja tem o seu valor do mesmo jeito que nós precisamos ser igreja. Porque muitas vezes, quando chega no domingo, tá lá a tia Débora, com o cabelo arrumado, com uma roupa bonita, né? Lava o cabelo, passa um perfume. E ali nós cantamos, nós lemos a Bíblia, nós cultuamos, nós damos glória a Deus, a gente levanta a mão. E isso tudo é muito importante. Mas quando chega na segunda-feira, quando chega durante a semana, quando eu vou embora para minha casa, que aí ninguém mais está me vendo, ninguém está vendo a tia Débora crente, os irmãos da igreja não estão me vendo mais. Aí eu tiro a minha roupa de crente, ai. E aí eu revelo o meu verdadeiro eu. Como que eu tô? Eu tô suja, eu tô rasgada, eu não estou decente. Olha o meu estado, olha o estado da minha vida, do meu coração. O que isso quer dizer, tia? Não basta a gente ir na igreja, a gente ter comportamento de crente, se quando a gente vai embora, lá na nossa casa, quando a gente tira a roupa de super crente, aí a gente revela o nosso verdadeiro eu. Não basta somente ir. Nós precisamos ser igreja, ser templos do Espírito Santo. Não basta nós irmos no templo físico onde a presença de Deus está.
Eu preciso carregar a presença de Deus na minha vida todos os dias, aonde eu for, onde eu estiver. Porque os olhos do pastor, os olhos da tia Débora, os olhos dos seus pais talvez não te vê, mas Jesus nos vê aonde estivermos. E Ele sabe quando nós o amamos de verdade e quando a gente só está fingindo. Além disso, além de a gente entender que Jesus é quem sustenta a igreja como a pedra angular sustentava o arco. Além de nós entendermos que não basta somente irmos, o que é muito importante, a gente também precisa ser e carregar o Espírito de Deus aonde nós formos. Existe outra coisa muito importante. O arco precisava de muitas pedras para se tornar um arco. A igreja precisa de muitas pedras vivas, eu e você, para nós então formarmos um belo edifício, no qual nós somos sustentados pela pedra angular que é Jesus Cristo. Porém, muitas vezes, eu quero mostrar para vocês. Aqui eu tenho 2 copos. Estes têm somente água. E aqui eu tenho água e óleo. Muitas vezes, nós estamos na igreja, representado pelo copo, onde a presença de Deus está. Porém, às vezes nós estamos como o óleo e a água. Irmãos que não estão no mesmo propósito. Irmãos que não estão com o mesmo desejo no coração. Irmãos que não se vê como irmãos. Irmãos que acham que tudo bem se a gente não se der bem um com o outro. E aí quando a gente se encontra na igreja, a gente pode cultuar junto, cantar junto, glorificar junto. E aí pensa que tá tudo bem, que nós somos uma unidade. Porém, você vai perceber que óleo e água não se misturam. E um copo com óleo e água não serve para nada. Eu não consigo beber a água, mas também não consigo utilizar o óleo. Não serve. Não tem nenhuma serventia. Tia, o que você quer dizer? Que todas as vezes que nós vamos até a igreja e que nós fingimos amar nosso irmão, que nós fingimos que estamos contentes uns com os outros, nós somos como esse copo com óleo e água. Não tem serventia. E Deus não tem como se fazer presente em uma igreja que tem o que aqui? Divisão. Aonde há divisão, não há presença do Senhor. Deus não habita no meio de confusão, de divisão. Porém, quando estou aqui com o copo representando a igreja, quando eu estou na igreja e encontro os meus irmãos e dou glória, dou aleluia, eu levanto as minhas mãos, eu canto o hino, eu empresto a minha Bíblia, porque o meu irmão não tem ainda, eu vou tendo comunhão com ele. Quando nós estamos com o mesmo propósito, quando eu amo meu irmão, quando eu libero o meu perdão para o meu irmão, a presença do Senhor vem sobre a igreja. Nós cultuamos juntos. Porém, já nem é mais possível fazer a divisão, porque não há. Porque nós estamos como uma unidade. Não consigo mais separar a água do suco. Aqui nós somos um corpo, uma família, um único edifício, uma única casa, feito de vários tijolinhos, mas um único templo espiritual e físico, onde o Senhor pode habitar e fazer a sua vontade. A tia Débora já falou para vocês que não existe mais, não pode existir na nossa vida quando encontramos Jesus a palavra eu. Eu não sou igreja sozinha. Assim como não tem como um corpo ser feito apenas de um único membro.
como a tia Débora sempre mostra para vocês. Não tem como o corpo ser feito apenas de um único membro. Assim como não tem como um edifício, uma casa, ser construída apenas com um único tijolo. A nossa vida precisa ser alicerçada no nós. Nós somos igreja. Eu não sou igreja sozinho. Nós somos igreja. Nós somos a família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as pedras vivas, sustentadas pela pedra angular que é Jesus Cristo. A pedra que dá forma a toda a construção. A pedra que dá força. Esta é a pedra que dá força para que tudo aquilo que está ao seu redor seja sustentado pelo fundamento da palavra de Deus. Assim nós somos o edifício, o templo do Espírito Santo, onde o Senhor pode fazer a vontade dele. Mas a gente sabe que não é fácil, que pedras são diferentes umas das outras. Cada uma tem suas particularidades, suas características. E assim somos nós. Tia Débora não é igual a você. Você não é igual a ninguém. Deus nos criou, cada um de um jeitinho diferente. E muitas vezes essas diferenças acabam dando atrito, como duas pedras que precisam se encaixar, mas elas são muito diferentes uma das outras. E aí o que tem que fazer? Tem que gastar. E gastando ela até que elas consigam se encaixar. E esse gastar a pedra é muito dolorido, é difícil. E assim somos nós. A igreja, templo, não é perfeita. Nós somos pecadores, nós erramos. Você erra, a tia Débora também erra. Porém, precisa prevalecer o amor e o perdão, tendo a convicção de que existe um elo, algo que nos liga um ao outro, algo que liga você a mim, eu a você, nós todos a igreja. A cruz, o sacrifício de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular e nós somos as pedras vivas que juntos estamos sendo edificados como um templo, a casa de Deus espiritual, principalmente espiritual, e algo que traz alegria. A cada dia existem mais pedras sendo acrescentadas nesta construção que é sustentada por Jesus. A cada tempo nós recebemos novos irmãos, né? E isso é muito bom. Bom, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode mandar para a tia Débora. E as atividades da semana serão da página 14, esta daqui, da página 15, esta daqui, que é igual para todo mundo, e a página 17, que é esta daqui, tá bom? Para fazer da página 14, vocês vão utilizar lá no finalzinho da sua apostila, tem esse anexo aqui, ó, tá bom? Que é dos tijolinhos, e vocês vão utilizar eles para fazer a atividade da página 14, tá bom? Amém? Deus abençoe, um grande beijo para vocês e a gente se encontra na próxima quinta-feira, na última aula deste mês. Deus abençoe, um beijo!